Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Resumo semanal. Saiba de tudo o que vai acontecer a partir de agora. Se você gosta dessa novela, já clica no gostei, se inscreve no nosso canal caso você seja novo por aqui e vem saber tintim por tintim de tudo que vai acontecer. Na segunda-feira, a Karen começa a conversar com o Memo que o relacionamento dela com o Fausto acabou. Memo diz que não tem nada a ver com isso e ela fala: "Ah não, você tem certeza?" Aí o Fausto então fica perdido nessa história, porque o Memo olha para Karen e fala: "O que eu tenho a ver com tudo isso?" Karen diz que tem muitas coisas e começa a detalhar para o mocinho as coisas que fez com que ela e o Fausto interrompessem o relacionamento por causa da grande descoberta que o mocinho teve. Karen é bem direta em perguntar para o Memo se ele está trabalhando naquela casa só por causa do trabalho ou se é porque ele está querendo conquistar a Daniela. E novamente a Karen pergunta para o Memo se ele está ali para destruir a união entre Fausto e Daniela, se ele está realmente apaixonado pela patroa. Memo diz que sinceramente ele não tem nada para responder a ela, muito menos a esse tipo de perguntas, e diz que ele não é igual a ela, se referindo a estar enganando a Daniela. A Karen é a melhor amiga de Daniela, até madrinha da filha dela ela é, e tem um relacionamento oculto com o Fausto. O relacionamento deles acabaram porque o Fausto viu que os dois juntos estavam correndo perigo por causa da herança, do relacionamento dele com a Daniela, que ele é sujeito a ficar com a esposa e com a filha que é adotada, tudo por causa da herança. Se você não sabe, o Fausto foi quem tirou a vida de seus pais para que pudesse colocar a mão na herança. Nisso foi lido o testamento e ele viu que só poderia colocar a mão na fortuna se ele tivesse um bom relacionamento e uma filha. E nisso ele teve que adotar a Isabela e foi aquela coisa toda. Então, continuando aqui com o assunto de Karen e Memo, as coisas vão conversando cada vez mais tensas entre os dois. Karen diz que observou bem direitinho o Memo esses dias e diz que ela tem percebido o quanto o Memo tem ganhado a atenção e o carinho de Isabela para se aproximar da Daniela cada vez mais. E isso é algo que incomoda bastante o Fausto. Aí o Memo já começa a ter coceira na sua barba porque ele não gosta nada desse assunto. Karen até diz para o Memo que essa preocupação toda que ele teve com a Isabela no hospital lhe carrega algo e ela tem certeza que onde há fumaça há fogo. Fausto é o assunto principal da conversa entre o Memo e a Karen nesse momento. Memo diz que não vai dar o gosto nem o prazer da Karen e o Fausto ficarem livres por aí fazendo sabotagens com a Daniela. E diz que ele é diferente de todo e qualquer outro homem, pois ele é honesto e honrado. E diz que o erro que ele cometeu com a Dani não vai mais se repetir. Karen sabe muito bem que tipo de erro é esse, porque lá no hospital, a Daniela com o Memo deram um beijo apaixonante pela primeira vez. Daniela ficou incomodada com isso, até sonhou com o Memo repetir o mesmo beijo em outro momento e contou para Karen, já que é sua melhor amiga. Aí a Karen foi esfregar isso lá na cara do Memo, porque o Memo sabe sobre o relacionamento dela com o Fausto. Memo deixa bem claro para Karen que ele está ali naquela casa, cuidando das flores, cuidando de tudo ali, porque ele precisa daquele trabalho para poder sobreviver. A Karen diz que ele não é o tipo de homem que gosta de flores, não. Memo diz que todo trabalho é honrado. Daí os dois começam uma discussão e claro que o Memo sempre vai, andando pisando em ovos com a Karen porque ela é uma vilã muito vingativa e traidora. Depois que Úrsula soube que Memo é pai da Isabela, agora ela colocou na cabecinha dela que ela quer ser mãe. Isso para poder fisgar cada vez mais o Memo para sua vida de uma vez por todas e fazer com que nada lhe atrapalhe. Ela procura então um centro médico para conversar com o médico que ela está querendo engravidar. Aí quando ela entra lá no consultório, ela fala para o médico que ela quer engravidar o mais rápido possível do seu parceiro. O homem diz que há mulheres que são bem férteis, que logo na primeira tentativa já engravidam. Porém, tem outras que levam de 6 meses a 1 ano. Aí Úrsula surta e diz que não, ela não pode esperar tanto tempo assim. E então, se aproximando do homem com segundas intenções, pergunta para ele o que mais ela pode fazer para que consiga engravidar muito mais rápido. Pergunta se ele tem alguma sugestão. O homem até senta um pouquinho para ficar mais longe da Úrsula depois de uma dessa e respira fundo.
Fausto, decidido a tudo, a infernizar a vida do Memo, ele vai até a casa de Amparo, onde ela tem um restaurante, onde faz festas, aquela coisa toda, e diz que está com a proposta e que essa é a última vez que ele vai dar um valor tão alto. A próxima vez será um valor bem menor. Amparo diz que não está disposta a vender ali o seu comércio, mas o Memo fala para o Fausto para ele parar de insistir, porque ali eles não vão vender. O Fausto fica logo irritado porque foi o Memo quem falou e diz que a conversa não é sobre ele não quer ser grosseiro, mas a conversa é entre ele e a senhora Amparo e pede para que o Memo fique quietinho. Aí Amparo já corre em defesa do irmão e diz para o Fausto que o Memo é seu irmão, ele é sua família e ele pode opinar quantas vezes quiser e que ela só tomará qualquer tipo de decisão diante de sua família. Aí então ela diz, já que o Fausto não quer saber sobre o que sua família pensa, é melhor ele se retirar porque ela não tem nenhum único tipo de proposta para dar a ele, ou pelo menos aceitar. Nisso, vamos direto para a casa de Daniela, que está lá desesperada porque o Fausto não atende seus telefonemas, suas ligações nem suas mensagens. O drama do momento é porque a Isabela sumiu, desapareceu. Aí as meninas que estão trabalhando lá na casa de Daniela perguntam o que ela vai fazer. Daniela diz que a única coisa que lhe resta agora é acionar o alerta vermelho, ligando para a polícia e comunicando o ocorrido. A discussão acalorada entre o Fausto e o Memo continua. Nisso o celular do Memo toca e é a Daniela. Aí ele atende todo feliz. Alô, senhora Daniela? Tanto o Fausto quanto a Úrsula que estão lá não gostam nadinha. De repente, o Memo troca o seu semblante de alegria para um bem mais sério. É a Daniela que informa que a Isabela desapareceu. Eles já procuraram por tudo quanto era canto e não acha. Ela tentou ligar para o Fausto várias vezes, mas ele não atende. Memo conta para Daniela por telefone que o Fausto está bem em sua frente e que ele vai contar. Quando desliga o telefone, ele de imediato conta para o Fausto que a Isabela desapareceu. Isabela chega lá na casa do Chema como que nada aconteceu. O garotinho até chama a Isabela para ir para o seu quarto para que possam brincar e pergunta como que ela chegou ali. Criança com criança conversando já viu, né, gente? Só dá risadas. Ela falou que chegou lá voando, feito super-heroína. Daí eles vão lá para o quarto, correndo, brincando de super-herói. Enquanto isso, o Memo e o Fausto quase trocam faíscas. O Memo fala que a Isabela desapareceu e foi apenas isso que a Daniela contou. Fausto fica irritado porque a Daniela ligou para o Memo e diz que não entende porque a sua esposa ligou para ele, mas ele vai de imediato para casa. Memo pergunta se ele quer alguma ajuda para encontrar a menina. Aí o Fausto nega qualquer ajuda e diz que esse é um assunto de minha família e pede para que a Amparo leia e releia os contratos e vá embora pisando duro no chão. Úrsula também está de acordo com o Fausto depois de saber de tudo que está acontecendo e fica olhando toda encabulada para o Memo. Memo encontra Isabela e conversa com ela que está lá com seu sobrinho Chema. Ele dá uma bronca bem de leve e carinhosa na menina, dizendo que ela não pode sair de casa assim sem contar para sua mãe onde quer que ela esteja. Úrsula, seguindo os conselhos do macabro lá, ela vai falando que aquela coisa de carinho que ela tem que contar pra mãe quando sair, aquela coisa e fica bajulando a criança totalmente contra a sua vontade. Mas, gente, quem olha a cena de Úrsula brincando com a menina até compra a ideia de que ela tá gostando daquela garotinha. Só que não. Depois da leve bronca, aí então eles conversam e o Chema quer ir junto, mas o Memo diz que não seria uma boa ideia. A Amparo poderia ficar preocupada com ele e não é isso que ele quer. Aí ele liga para a Daniela para informar que a garotinha está lá e que ele já está levando para casa. Nisso, a Úrsula fica brincando com a menina e depois se oferece para levarem juntos a garotinha até sua casa. Com Isabela em casa e agora segura, a Daniela pede para que a Xuxita vá cuidar da menina, leve para a cama, dê banho e bote para dormir. Nisso, ela agradece ao Memo de uma forma muito especial e carinhosa que desperta ciúme tanto no Fausto quanto na Úrsula. Depois que eles se despedem, o Fausto acompanha a Úrsula e o Memo até a porta. Quando chega lá, o Memo vai se retirando e a Úrsula volta e olha para o Fausto e fala: "O pior cego é aquele que não quer enxergar", e vai embora. Fausto fica pensativo olhando para a Úrsula depois dessa indireta. Daniela convida o Memo para um café.
Ela precisa conversar seríssimo com ele agora, porque as coisas ficaram tensas em sua casa diante de tantas brigas que ela está tendo com o Fausto, e ela acha que ele tem razão em brigar cada vez que a Daniela está perto do Memo. Aí então ela convida o Memo ali para falar para ele que já não tem mais como eles conseguirem trabalhar juntos pelo sentimento que ele desperta nela, e ela tem notado que ela também desperta nele. Aí o Memo diz que não, eles podem se controlar, ele pode se distanciar. Daniela diz que é impossível no trabalho que eles têm se distanciar. Daí o Memo pede para ficar trabalhando com a Daniela pela Isabela, pelo carinho que tem. Daniela pede para que o Memo não jogue baixo e coloque sua filha na jogada, porque ela não é o tipo de mulher que cairia nessa jogada, e pede para que o Memo continue com a linda amizade que eles têm, e diz que a partir de agora ele também está proibido de ver a Isabela. Memo fica a segundos de contar toda a verdade a Daniela, mas não consegue contar. Nisso, ela oferece a ele um cheque por todos os seus trabalhos que ele fez ali até ali, e diz que ele agora está demitido. Em uma conversa para lá de séria, o Memo decide contar tudo para Úrsula sobre o que está acontecendo entre ele, a Isabela, Daniela e o Fausto. A Úrsula, a princípio, fica conversando, desconversando, mas vai diretamente ao assunto, até que Memo revela a grande verdade, que ele é o pai biológico da Isabela. A Úrsula fez uma maior confusão, pensando que a Dani foi alguma namorada, alguma coisa do tipo do Memo. Só que nisso ela acaba descobrindo que, na verdade, ela nunca teve nada a ver com o Memo, e sim que ele teve uma namorada, e ele conta toda a história verdadeira sobre a mãe da pequena, né? E ela fica abismada porque por essa ela não esperava. Agora a Úrsula terá que apoiar o Memo nessa decisão. Ele está mega para baixo, muito triste porque ele foi demitido, e terá que superar isso da melhor forma possível. Úrsula terá que bancar a mulher mais compreensível do mundo agora para não perder o homem que ela diz amar. Aí a Úrsula pergunta para o Memo por que ele não confiou nela antes e lhe contou isso. Memo diz que não sabia como contar isso a ela, porque esse é um assunto que mexeu até com ele, lhe machucou. E diz que ele, quando se inteirou que Isabela era sua filha, ele queria gritar para todo mundo, porém ele teria que tomar cuidado, e também não sabia como contar a Úrsula. Ele não sabe como isso vai acabar, não sabe se é certo ele carregar esse segredo com ele, se ele deve contar isso a alguém, e diz que é um mistério para ele tudo o que está acontecendo e envolvendo o nome dele com sua filha. Úrsula diz que ele poderia ter confiado nela e ter contado desde o começo, e diz que ele é o pai da menina, ele tem que buscar seus direitos e que ela estará lá para ajudar ele no que for preciso. E diz ao Memo que aquela menina aparenta gostar bastante do Memo, como ela também, se referindo a Úrsula, gostar da garotinha. Xuxita está cuidando de Isabela, até que a garotinha implora tanto para que a funcionária ligue para o Memo, que ela decide ligar escondido de seus patrões. Ela faz então a ligação. Nisso, a garota chama o Memo para voltar a trabalhar na sua casa, só que Memo diz que não pode e começa a explicar a garotinha. Ela fica com tanta raiva disso e diz que o Memo não a quer, que não a ama, e deixa o telefone lá e sai correndo. A Xuxita conta para o Memo o que foi que aconteceu e diz que a garotinha está o dia inteiro sem querer comer por causa do Memo. Quando o Memo desliga o telefone, ele conta para Úrsula o que está acontecendo. Úrsula quer saber do Memo o que ele vai fazer diante disso tudo. Memo diz que terá que tomar cuidado, porque ele vai ter que ver a menina, nem que seja escondido. Aí eles se divertem, Xuxita, Memo, Úrsula, todo mundo, até que o Fausto chega e acaba com toda a farra, manda que a Xuxita leve a menina para cima, que depois vai conversar com as duas, e expulsa Memo e Úrsula de sua casa. As coisas vão ficar cada vez mais tensas. Cola com a gente que vou te contar isso e muito mais. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.